Bom, estamos gravando agora. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Isso daqui é mais uma atividade que a gente vai fazer do grupo de estudo sobre apoio pedagógico. A gente convidou a Adriane Pelissoni, mais conhecida como Dri, para quem é os mais íntimos, para ajudar um pouco a gente a explorar esse tema. A Adriane vai falar um pouco com a gente sobre os serviços de apoio mais nos Estados Unidos. Acho que ela vai até explorar algumas relações ou semelhanças e diferenças em relação ao Brasil. A Michelle não está aqui para fazer essa introdução, mas ela me pediu só para ressaltar um pouco, pensando um pouco na história diferente dos Estados Unidos. Eu imagino que a Adri vai abordar isso. Mas aí eu aproveito já para fazer a propaganda do capítulo que a Michelle escreveu com a Sueli, já fazendo essa relação entre os Estados Unidos e o Brasil, esse surgimento dos serviços de apoio aos estudantes, porque no Brasil ele tem um histórico um pouco diferente. Talvez se a gente vá olhar o serviço propriamente hoje, a gente vai talvez encontrar características mais semelhantes. Mas acho que a história, o momento em que esses serviços surgem nos Estados Unidos e surgem aqui no Brasil, faz com que talvez a gente tenha algumas concepções diferentes sobre o que pode ser o apoio pedagógico, ou como ele tem sido feito, tem sido realizado. Né? Nos Estados Unidos, praticamente os serviços, eles nascem junto com as instituições, eles são quase que algo intrínseco às instituições de ensino superior, evidentemente com outras características quando surge, assim como as instituições, quando surgiram, tinham outras características, mas já era algo intrínseco. Esse pensar a vida do estudante em várias dimensões já fazia um pouco parte, assim, da trajetória e do histórico. Um pouco diferente da maioria das instituições aqui no Brasil, em que os serviços eles vão nascendo um pouco depois das instituições, e eles vão ganhando outras características, especialmente acho que nas instituições federais, em que esses serviços eles têm uma expansão um pouco maior junto com o REUNE, o PNAES, a política de cotas, isso vai dando outras características para os serviços. Então, aproveitando esse contexto, acho que fazer a propaganda do capítulo da Michelle e da professora Sueli do livro, que acho que fica melhor para todo mundo que quiser explorar. E agora eu vou apresentar a Adriane, acho que para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la. A Adriane, ela trabalha no SAI, que é o Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. Para quem não teve a oportunidade de conhecer, vale super a pena. A Adri, assim como a professora Sueli, que participou com a gente, acho que na segunda ou na terceira atividade, são uma espécie de madrinhas assim para uma série de profissionais no Brasil, sempre dispostas e disponíveis a ajudar a gente a conhecer, a pensar, etc. e tal, as atividades. A Adri, ela fez o doutorado dela, que acho que serve de referência também para muitos de vocês, na Faculdade de Educação, estudando o programa de autorregulação. A professora Sueli já comentou um pouco, que hoje é a disciplina que a gente chama na Unicamp de AM, né, que é de autorregulação da aprendizagem, ou seja, uma pessoa com bastante afinidade assim com a gente. Talvez nem todo mundo conheça agora, porque a Adri estava afastada, digamos assim, nos últimos meses, né, de licença maternidade, que foi quando a gente teve um pouco mais de atividades, assim, propriamente virtuais, mas acho que quem não conhece vai ter uma oportunidade agora de conhecer uma parte, que ela vai falar mais do serviço dos Estados Unidos, mas super vale a pena depois, em algum momento, conhecer o SAI da Unicamp, assim como a Adri, Marilda, a professora Sueli, etc. Eu vou passar para você, Adri, fica à vontade. Eu estou aqui, se precisar de qualquer coisa, vai falando, tá bom? Obrigado. Então, obrigada a você, obrigado, Carlos, a Michelle, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar retornando às minhas atividades acadêmicas, falando com as pessoas do serviço. Eu acho que esse é um grande retorno para mim, foi muito importante o convite da Michelle, fiquei
muito feliz, né? E como o Carlos disse, nós somos abertos, né? Quem quiser conhecer agora fisicamente não, mas bater um papo, falar do que a gente aprendeu, do que nós estamos nesse período, o que a Unicamp aprendeu, em que ela investiu, fiquem bem à vontade. Hoje é um bate-papo, eu vou conduzir só aqui com vocês, mas quero que vocês me interrompam, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, para explorar, porque tem que ser um momento rico de troca, né? A Carla está perguntando, a gente vai sim, eu autorizei disponibilizar o link depois da gravação, né, para as outras pessoas, porque a intenção é quanto mais a gente puder colaborar com as outras pessoas. Eu até trouxe alguns materiais que eu vou deixar os links depois, tá, Carlos? São materiais que eu trouxe lá dos Estados Unidos, então eu vou deixar com o Carlos, e alguém está dizendo que está cortando a voz. Eu vou tirar o fundo, vocês só não vão reparar aqui, porque eu estou num escritório improvisado, tá? E eu tentei colocar esse pano de fundo, mas eu sei que às vezes dá um... Ó, pronto. A única coisa que vocês vão ficar vendo o galão de água, tá? Melhorou o som para quem estava cortando aí? Então... Fiquem à vontade para interromper, para fazer perguntas. Não quero ficar aqui assim como a dona da verdade, porque eu só vou compartilhar com vocês um pouco da experiência, né? Eu fiz uma visita técnica o ano passado e então essa experiência que eu tive foi muito rica para voltar aqui e repensar muitas coisas. Tá certo que a gente teve um período de tempo curto, porque logo eu também saí de licença maternidade, mas muitas coisas a gente já implementou. Então, todos os materiais que eu for falando aqui e tiver online, eu tenho algumas cópias impressas, eu também fico à disposição para disponibilizar para vocês, tá bom? Eu coloquei uma apresentação, eu vou, depois quem quiser também me escreve e a gente vai compartilhar, tá bom? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo fazer em 2 telas. Espera só um minutinho. Aqui. Isso. Pronto. Vocês estão vendo bem aí, gente? Então, se tiver algum problema... Tá abrindo agora, Adri. Tá abrindo? Demora um pouquinho. Abriu? Tá. Só para ficar mais fácil. Tá. Então eu vou começar a falar, né? Então, do lugar que eu falo para chegar lá nos Estados Unidos, né? Então, eu, como o Carlos disse, eu trabalho no setor de apoio ao estudante da Unicamp. A Unicamp tem um histórico grande de processo de internacionalização. A Unicamp, ela tem muitas referências internacionais desde a sua criação, né? Mas o SAI não. O SAI foi uma criação totalmente desligada do contexto norte-americano e a gente estava estudando, pesquisando, a gente se inspira muito, né, pelo grupo de estudo, né, o grupo de estudo que eu faço parte é o da professora Sueli Polidoro, Psicologia e Educação Superior, a gente estuda muito os serviços de apoio estudante, e eu conhecia pela literatura, né, nunca tinha feito um intercâmbio. E em 2018, foi solicitado pela própria Pró-Reitoria de Graduação que a gente fizesse um projeto que chamava Bem-Estar. Nada a ver com a Fátima Bernardes, tá, gente? Mas ficou o Bem-Estar, né? E depois que veio a Fátima Bernardes, a gente não sabia. Porque a gente percebia que dentro da Unicamp a gente tem um outro setor, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico, só que esse setor ele se aproxima muito com o setor de orientação educacional que eu faço parte. Então, por uma questão de afinidade, eu sou muito próxima com a coordenadora desse setor e a gente trocava muitos casos. E ela falava, olha, esse processo é de orientação de carreira, uma pessoa que está adoecendo por uma má escolha acadêmica. E a gente fazia muitas intervenções, mais no domínio individual, em parceria.
E a universidade estava cada vez mais clamando mais serviço de apoio psicológico, mas ela falava, não adianta socorrer só o psicológico, porque a permanência é acadêmica. Então a gente queria uma concepção de bem-estar que seja mais, que fosse mais amplo, mas que envolvesse esses dois núcleos. E nesse contexto, a gente achou muitas intervenções, muitas coisas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e que envolviam tutoria. Né? Então a gente começou a perguntar quais serviços que usavam a tutoria poderiam nos inspirar, porque tem que ter um certo cuidado para falar de tutoria de bem-estar, não é qualquer aluno, né, que pode ser o tutor, porque normalmente quem tem alguma questão psiquiátrica já se volta por essa questão. Então a gente tinha algumas perguntas que norteavam, e aí com isso nós achamos um encontro anual que chama Depression on Campus, que é o maior evento. E aí, a hora que a gente leu, eu falei, gente, mas existe um evento só disso, né? E a gente começou a se aproximar de alguns grupos. Também porque a Unicamp estava fazendo, naquele momento, a política de combate a qualquer tipo de assédio e violência sexual, né? Então, a gente tinha vários interesses ali, e a gente foi se aproximando. Tem um outro grupo que chama Health Mind Study, que eles estudam mais a questão psicológica, eles fazem lá muito aqueles tracking, né? Eles fazem testagem em massa logo na entrada, e aí a gente foi para visitar, para participar deste evento, para depois fazer a gente conseguiu a inscrição nesses dois eventos que são super concorridos, e depois a gente passou um tempo nessas 3 universidades. Na Universidade de Harvard, porque eles têm um protocolo muito grande sobre a questão da questão do assédio. No MIT, porque eles têm uma questão mais tecnológica, eles são muito fortes também na questão do serviço, mas são universidades privadas. A Harvard e a MIT são universidades privadas, né? Elas são, todas lá são privadas na nossa concepção, né? Mas elas não são diretamente do Estado. A Universidade de Michigan, ao contrário, ela é uma universidade estadual, ela é pública, ela é mantida pela iniciativa pública. Eu vou explicar um pouquinho mais desse contexto, né? E ela se aparecia muito com a Unicamp. Harvard e o MIT são universidades muito pequenas perto da Unicamp. Né? A gente vê lá aqueles prédios enormes, gigantescos, mas em números de alunos, a Unicamp chega a ser o dobro. Né? Hoje a Unicamp tem, entre graduação e pós-graduação, 60 mil alunos. Michigan é muito próximo disso, eles têm 50 mil alunos, é uma universidade pública, né? E a gente, então, queria visitar para ver o que nos inspirava para voltar aqui e fazer uma adaptação. Né? Então, acho que se alguém tiver alguma dúvida aí, é só para contextualizar. Eu não sou expert no sistema educacional americano, né? Eu fiquei 13 dias lá visitando, assisti algumas aulas, fui em todos os serviços, meio um trabalho mesmo antropológico, como diria o meu amigo Carlos, né? Eu fui assistir aula, eu fiz muito dessa vivência para poder ver com os olhos dos alunos o que estava acontecendo, né? Não foi possível ficar mais tempo, mas 13 dias já me trouxe, e já digo para vocês que nós já conseguimos concretizar várias coisas, tá bom? Então, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu detesto essa parte online, porque você fica meio sozinha aqui, assim, né? Mas posso continuar assim, gente? Bem para vocês? Acho que sim, Bri. Aqui no fórum, pelo menos no chat, não tem nada. Tá bom, então. Pronto. Voltou a apresentação, eu tenho que parar de ficar trocando, né? Qualquer coisa você me fala, tá? Voltou. Então, assim, a primeira coisa foi o que o Carlos já disse, né? A concepção de serviços de apoio, elas vêm com o nascimento das instituições nos Estados Unidos. Principalmente, aí eu vou dizer, por conta que o ensino superior nos Estados Unidos, ele é um investimento, né?
mesmo as universidades públicas, todos pagam menos. Eu até trouxe uma tabela depois no próximo slide para vocês vão ver o tamanho do investimento, né? Então, a permanência do estudante, ela é para a instituição importante, para as famílias que decidem mandar os seus filhos para o ensino superior, pode ser ele um ensino mais curto ou tecnológico, eles têm várias saídas, né? Então, e isso também é importante. Às vezes a gente fica com essa concepção de graduação, mestrado, doutorado, lá eles têm muitas saídas, né? Eles podem fazer um curso de 2 anos e eles saem com um diploma do ensino superior e com várias outras facilidades. É um investimento porque lá nos Estados Unidos, conforme aqui também, conforme você vai ascendendo aos níveis mais altos, a sua rede de relacionamento muda, você tem mudanças, né? Tem um livro que eu gosto muito, que nos ajuda a pensar, que é o livro do Pasquarelli e Teresini, que eles falam, não é à toa que estar no ensino superior traz tantas mudanças ao estudante, né? Então, esse serviço, ele é entregue, né? Então, ele é um serviço nessa concepção, é uma forma de apoio, mas eles não têm essa concepção do público e gratuito para a gente sem nenhum tipo de contrapartida. Então, tem muitas bolsas, muitas, tanto que eu até tinha um material e eu deixei para trás, porque se eu fosse explicar todas as bolsas que eles me mostraram lá, eu ia dar uma palestra, uma apresentação só disso, né? Eles têm muitas bolsas, mas sempre baseado no mérito, ou no mérito acadêmico, né? Então, alguém que se destacou no ensino médio, que teve algum tipo de premiação, né? A Unicamp se inspirou muito neles para fazer o vestibular olímpico, que a gente fala. Então, os vencedores de Olimpíadas, seja ela nacional, internacional, acadêmicas, e também na questão do esporte. Na Unicamp não entra o esporte, lá também entra. Eles têm bolsa de 100%, né? E qual é a contrapartida? Você tem que jogar no time da universidade, você tem que competir em prol do nome da universidade. Por isso que eu falo, não é público e nem sempre gratuito nesse sentido. Eles têm as cotas, sim, tem cotas e tem descontos, por isso que eu não quis abrir, mas sempre tem, é muito raro ser 100%, sempre tem alguma taxa, alguma coisa que esse estudante vai ter que investir. E é muito forte lá o financiamento, né? Então, às vezes, a população mais carente vai com um tipo de bolsa ou com um tipo de financiamento que nós conhecemos. Parecido com o FIES, é diferente, mas lembra bastante esse investimento que depois de formado a pessoa começa a pagar. Isso é muito comum, o mais comum entre a população lá é usar esse tipo de ingresso, tá? Então, só para vocês entenderem, esse serviço, lá eles falam, olha, você tem direito a algumas sessões, algumas coisas por semestre em alguns casos. Vocês vão ver que tem algumas que são abertas, tem algumas que são atendimento individual, por exemplo, lá em Harvard, a assessoria acadêmica, ele tem direito a sessões individuais 3 vezes no semestre. Ou na questão psicológica, às vezes os psicólogos conversavam com a gente, falavam assim, o aluno veio aqui e falou, você está sentindo que... Não, eu vim aqui porque eu quero consultar, porque eu estou pagando e eu tenho direito a 3 sessões por semestre. Então, assim, a gente tem também ficar atento a essas questões de diferença, né? Então, existem muitos programas de bolsa e financiamento e todos eles são considerados como apoio à permanência, tá? Não, mesmo que o aluno tenha contrapartida, eles são considerados como apoio. O que eu conheci lá, eu conheci um pouco pela literatura, que é uma profissão crescente nos Estados Unidos, tá? Ela tem uma certa regulamentação, tem uma associação, e essa é uma profissão que depois que eles falam que você faz o college, depois você faz ciências, seria chamado de ciências educacionais, e você tira como se fosse uma habilitação
que chama de Educational ou Academic Advisor. O que é isso? Qualquer pessoa de qualquer curso, não só quem fez essa área de carreira na área educacional, pode tirar como se chama essa habilitação. Então, várias que eu conversei lá, um era biólogo, o outro era engenheiro, e eles depois fizeram essa habilitação e hoje trabalham como acadêmico advisor. Tem algumas, conversei bastante com assistentes sociais. Assistente social lá também vai muito para essa área, né? Então, em geral, o que é? É um profissional que trabalha nos processos de seleção, seja para recrutar para a bolsa, seja para a questão do mérito acadêmico, ele trabalha lá no ingresso e ele atua em diferentes formas na universidade, encaminhamento para serviços centrais. Essa é uma coisa, né? Vocês vão ver que tem diferentes formas de organização, mas normalmente tem alguns serviços que são centrais, que ficam para todos da universidade, e alguns serviços ficam por escolas. E eles têm muito isso, que é o financiamento. Quem paga por esse serviço? É a própria unidade de ensino, quem tem os alunos, ou a própria universidade. Então, toda vez, eles nos chamavam a pensar quem paga por isso, né? Além disso, faz o acompanhamento do desempenho e montagem dos currículos. Então, lá todas as universidades são por créditos e por escolhas. Os currículos são super complexos. Eu tentei dar uma olhada, mas são super complexos, porque para você terminar tal major in, você precisa de tais disciplinas. Se aproxima um pouco do que eu vivi um pouco na UFABC, tá? Que você tem vários tipos de saída, você não escolhe na entrada, né? Você vai escolhendo durante o percurso. E isso é um grande gap para eles, esse tipo de orientação. E tem um setor muito forte em todas as universidades, sejam as grandes, sejam as pequenas, as públicas, as privadas, que chama Student Life, né? Então, esse advisor, ele faz a ligação com esse setor da vida estudantil. Muitas vezes, ou de encaminhamento, ou de trazer queixa, ou de, no dia a dia, como resolver. Então, eu só quis mostrar para vocês que, às vezes, a gente ainda está engatinhando aqui, porque eles têm uma associação muito forte, né, nesse sentido. Eles têm tudo lá, é muito, né, eu brinco, né, é muito behavior, muito protocolo, eles têm tudo certinho. Então, uma coisa que me chamou a atenção, numa das salas que eu estava lá, uma das orientadoras, ela tem uma caixa de acrílico com, assim, pranchetas, né, como se fosse assim, verde, amarelo e vermelho, por tipo de queixas. Então, se um aluno, então assim, ela sabe exatamente o que acontece, um aluno fala isso, ou se acontece tal situação, o que ela tem que fazer, é tudo muito protocolar, assim, tem um caminho muito reto, né? Então, são questões mais leves, como agir, tem questões mais, e todas as salas que eu fui das orientadoras, tem uma caixa de acrílico com essas, como se fossem pastas de forma de atuação. Então, eles têm uma formação muito forte e também dentro das instituições. Então, a área que mais comum, né, a gente ouvir aqui chama Student Affairs, né? Então, eu quis trazer um exemplo aqui, esse é na Universidade de Michigan, né? Então, Student Affairs seria como se fosse a nossa pró-reitoria de assuntos estudantis, né? Mas ele pode estar tanto no órgão central, como ele pode existir em uma unidade de ensino só, né? Então, por exemplo, esse é um escritório que acontece na escola de educação, e ele é um recurso que para os alunos que estão em curso, para as organizações estudantis, que é uma coisa muito forte lá, eu também vou falar disso,
para os próprios professores, para a própria administração, para funcionário e ex-alunos, só para vocês verem o tamanho da coisa. Então, se eu fui aluno da instituição e eu estou precisando de uma ajuda, eu posso recorrer a esse serviço. Né? Na Universidade de Michigan, eles têm tanto o central, como em cada unidade de ensino. Tá? E o que eles oferecem? Programas, atividades para apoiar e incentivar o desenvolvimento intelectual, vocacional, pessoal, social e cultura dos alunos. Então, pode fazer tudo que você quiser, pelo jeito, né? O que acontece? Lá na Universidade de Michigan, eles mais direcionam para os serviços centrais. E eles têm uma ligação muito forte com o Student Life. Então, por exemplo, eles têm um centro grande que é de orientação de carreira, o escritório de carreira, mas eles têm também na unidade deles. Então, o que a gente foi percebendo é que, por ser uma universidade muito grande, eles faziam muito essa questão mais local, e quando era uma questão que no local as pessoas não conseguiam resolver, eles encaminhavam para esse serviço central. Então, a equipe está pronta para fazer em relação a admissões, né, como entrar, auxílio financeiro, matrícula, aconselhamento. Aconselhamento é o que a gente está tentando traduzir aqui como orientação, tá? Seleção de cursos aqui, cursos, entendam, cursos para ele seguir ou disciplinas, certificação de professores, porque lá a formação de professores não é, eu fiz pedagogia, vou dar aula de primeira, não, eles têm certificação, então é diferente, eles têm que fazer provas para poder ser professores após, e questões relacionadas à retenção e requisitos de graduação. Então, este é um cenário que a gente pode, toda vez que a gente for olhar alguma coisa que foi produzida nos Estados Unidos, a gente tem que perguntar em qual contexto ele foi criado, gestado, numa questão mais da cultura local, da escola que ele pertencia, do Student Affairs daquela instituição, ou de um órgão central que pega toda a instituição como um todo. Então, só para vocês terem um exemplo aqui, eu tirei atualizado do site, tá? Mas com quem eu conversei lá foi o Timothy, que ele hoje, na época, ele era coordenador do Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico, mas hoje ele está como coordenador de recrutamento, só para vocês entenderem, tá? E a outra pessoa que eu conversei foi a Kristen, que ela só para vocês terem uma ideia, ela é assistente social. E ela eles usam muito esse termo, embedded. Ela é do serviço central, ela é paga pelo serviço central, mas ela está dentro de uma unidade de ensino, tá? E lá, o serviço social tem uma outra concepção, ele também faz a questão psicológica, só para vocês entenderem, porque lá a questão psicológica não é só do psicólogo, é todo mundo que fez o curso de counseling, ok? Então, essas são as pessoas, a escola de educação deles tem, no máximo, 3.000 alunos, tá? E eles têm todos esses profissionais no Student Affairs da escola de educação deles. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade de Michigan, que eu visitei, é a universidade do estado de Michigan, então ela recebe recursos do estado de Michigan. E essa aqui, naquela época, em 2019, ela é o pagamento da mensalidade. Então, para quem reside no estado de Michigan, ela custa $12.500 o semestre, que para eles é muito barato, é quase nada. Isso em termos de investimento em educação superior. Para quem vem de outros estados, é $25.000 o semestre. Para quem vem de fora, sem bolsa nenhuma, e tem muito, nunca vi, eu às vezes tinha a impressão que eu estava na China ou no Japão. Porque o que eu vi de asiático, eu vi muito asiático. Eles recebem muitos estudantes internacionais, eles até falaram isso, né?
que são muitos, né? O MIT eu via excursão de crianças indo conhecer uma MIT. Eles têm uma grande procura. Mas, para vocês terem uma ideia, $75 mil, né? Se a gente colocar... na época eu falava, gente, quem tem praticamente $500 mil, né? Eu falo $500 mil por semestre para pagar, né? Se a gente pensar aqui, né, no nosso contexto, né? Mas, ok. Às vezes, por isso que a questão das bolsas são muito fortes para eles, tá? Então, essa é a equipe da Escola de Educação. Ok, gente, alguma dúvida sobre o Student Affairs, para eu passar pelo Student Lives? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Vou interromper aqui para a gente dar uma pausa, para não engatar aqui direto. Alguém já tinha tido alguma experiência com isso? Acho que só na literatura, Adri. Eu até tenho pergunta, mas eu vou fazer depois no final, porque acho que vai mais para opinião do que necessariamente. Tá bom. Alguém quer? Não tem nada por enquanto. Tá bom, no chat não tem. Alguém quer falar, fazer alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Senão eu engato aqui. Ah, a Cíntia já teve contato. Que bom. Que tipo de instituição que é? Pode falar, Cíntia. Ah, foi o... Acho que é a Samantha que abriu o microfone. Quer perguntar? Isso, eu estudo nos Estados Unidos, então eu tive bastante contato com isso. E que universidade que você... Na Florida International University. E eu estudo psicologia escolar aqui. Ah, entendi. E você tá aí, não? Sim, tô aqui. Que bom. Então, é legal. Com bolsa. Então, assim, você mais do que eu, por isso que eu falei, né? É importante, né? Eu tive uma breve passagem, né? Mas essa questão do investimento nos Estados Unidos é muito forte, né? Então, todo mundo tem bolsa, né? Assim, foi o que eles falaram. É uma universidade, um investimento. Ele falou, poucos alunos pagam 100%. Ou ele tem um financiamento, ou ele tem algum tipo de bolsa, né? Mas ele tem que pagar alguma coisa. Algum tipo de taxa, né? Pelo menos as taxas sempre sobram para a gente pagar. Então, a sua é uma universidade pública ou ele é privado? É pública. Uhum. E aquilo que tu falou das cotas, não é necessariamente uma cota, mas eles têm uma percentagem de estudantes de minorias, né? E eles oferecem bolsas para esses estudantes para poder ter essa diversidade que eles gostam de ter, né? Eles gostam de ter pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, né? E diferentes, como é que fala, status socioeconômicos, então eles buscam a diversidade nos cursos aqui. Isso. Só que você tem que entrar por algum tipo de mérito, né? Ou seja, mérito acadêmico, não é só por ser minoria, né? Então, assim, ok. Tem que ter... Sou minoria. Tem que ter notas altas, tem que ter carta de referência, é um processo mais qualitativo do que quantitativo, né? Isso. Fazem essa análise do currículo, tem que ser uma pessoa que tenha potencial, né? Isso. Então, só quis dar esse contexto. Que bom que você está me ajudando aí. Se qualquer coisa que você quiser contribuir, aí fica à vontade. Né? Então, isso... Obrigada. Imagina, obrigada a você. Isso de ter um serviço mais central e o outro mais... vocês vão ver que isso é muito pela questão do financiamento. Quem paga? É a instituição ou é a escola que está oferecendo esse serviço, né? O que eu fui vendo é quem paga, então, a escola de educação que investir mais. Então, ela tem um embeddment, que é um assistente social, mas ela trabalha para a escola e para o serviço central, porque é muito difícil, isso foi uma coisa que eu também percebi lá, as pessoas serem contratadas em tempo integral. As pessoas recebem lá, elas são pagas por hora. Então, assim, o Timothy, por isso que ele tinha as duas funções, porque ele tinha uma parte da carga horária dele paga pela escola de educação e uma parte paga
pelo serviço central. E aí, com isso, ele era um funcionário de 40 horas, mas porque ele tinha 20 horas aqui e 20 horas lá. Então, eles têm muito essa questão de quantidade de horas. Nas privadas é mais ainda. Foi em Harvard, para mim, eu sou um professor de Harvard, achei que eu era o professor. Não, é muito difícil ser um professor em tempo integral ou um funcionário. Funcionário é mais difícil ainda. Uma das profissionais lá de Harvard que nos recebeu lá, ela estava lá porque ela queria ter bolsa para o doutorado. Ela falou, eu trabalho aqui, mas eu trabalho só 20 horas, e ela era toda responsável, ela era responsável por todo o serviço de acolhimento às queixas de assédio, que é muito forte lá. Tem uma lei parecida com a nossa Maria da Penha, mas é uma lei mais específica para instituições escolares, chama Title IX, né? Não sei você que está aí, mas assim, toda instituição tem que ter um protocolo de acolhimento às denúncias de assédio, né? Por essa lei. E ela era responsável por todo esse escritório, e ela trabalhava 20 horas, e para fazer o doutorado, para ter bolsa pelo doutorado que ela fazia na área de letras. Então, essa coisa da realidade do dia a dia que a gente vai descobrir. Okay? Rodrigo, deixa eu só, a Ivonete, ela pediu, depois se você quiser comentar um pouco sobre a questão da formação para ser professor, que eu acho que ficou um pouco para entender um pouco como é que faz e tal, para a pessoa ser professora. E acho que depois, se a Samantha quiser comentar algo como alguém que é usuária de algum dos serviços aí da sua... alguém que usa o serviço para explicar na outra lógica, não na lógica do profissional, na lógica do estudante. Mas depois, Samantha, você pode organizar suas ideias, acho que vai ser legal você comentar como é que é ou como que não é. Então, eu vou explicar o que eu sei, tá, Ivonete? Eu também não fui com este propósito, mas o que eu aprendi lá. Então, por exemplo, para você, todo mundo tem que fazer o college, né? Então, 2 anos de disciplinas centrais, né? Então, todo mundo faz o college, né? Então, esses 2 anos. Depois, você vai fazendo disciplinas dentro das escolas, né? Para depois tirar a certificação. Então, para ser professor, por exemplo, que eles chamam do K12, né? Que são das séries, que seria o nosso professor especialista aqui, eu tenho toda uma linha de formação, e depois da linha de formação eu tenho que tirar um certificado de habilitação, é uma prova, como se fossem as nossas provas da OAB aqui, para ser um professor habilitado. No ensino superior segue a mesma lógica, mestrado, doutorado, mas não é porque eu sou mestre ou doutor que eu posso dar aula, eu tenho que ter um certificado que eu sou habilitado para dar aula. Então, muitas vezes esses profissionais, eles também assessoram os professores que são recém-contratados, né, no sentido, ele é um professor que seria no nosso estágio probatório, e ele está tirando a certificação para ser um professor universitário. Então, é isso mesmo, Samantha, por isso que eu falei, não dá para explicar. O que eu entendi é a lógica de Michigan, por exemplo. Aí eu cheguei lá em Boston, é uma outra lógica. Não dá. Então, assim, você tem que entender no seu estado quais são os critérios, o que seria no estado que você vai, ou onde você quer estudar, e o que seria. É a mesma coisa do Education Advisor. Depende do estado, só pode ser um tipo de formação, você tem que ter tantas horas disso. O que eles têm é muita questão de carga horária. Carga horária teórica sobre tal coisa, carga horária teórica prática sobre outra coisa. Eles têm muito essa questão de levar de um estado para o outro, ou de você fazer uma prova para convalidar. Então, só para te responder. Tá bom? Eu vou seguir. Adri, acho que só para ilustrar para a gente do Brasil, se a gente pensar nos novos bacharelados interdisciplinares, que não são tão novos hoje, mas talvez ainda novos na nossa retórica mental de pensar a universidade, o ensino superior, ajude a pensar um pouco, porque a pessoa ela se forma num bacharelado, mas ela não é uma profissional específica de uma área A, B, C ou D. E acho que um outro adendo é que, por exemplo, os nossos estágios aqui costumam ser relativamente menores temporalmente do que os dele. Então, assim, isso vale para quase todas as áreas nos Estados Unidos. Você se formou em engenheiro, ok, você tem a sua formação,
mas você só vai ser um engenheiro, de fato, depois que você tiver 2 anos, algo como um estágio probatório, ou seja, quando você colocar em prática como um auxiliar, um assistente, que aí você vai poder ser... Isso vale para professor também, quase em todas as áreas, varia o tempo, mas a lógica é muito parecida, assim, nos Estados Unidos. O que a Samantha diz, por exemplo, aqui você pode ter a graduação em qualquer área, tem que passar nesses 2 testes e você pode ser professor. Por exemplo, ela é psicóloga e tem certificação para ser professora. Então, essa questão da lógica, né, depende do teste, depende da quantidade de horas, todos têm essa certificação, é isso. Todos os estados têm certificação. E a mesma coisa da questão do aconselhamento. Então, ela é um assistente social, mas fez uma saída para o aconselhamento. E ela pode ter mesmo tipo de tarefa com alguém que fez a formação, por exemplo, em psicologia e depois fez isso. Então, só para a gente entender que a gente não pode funcionar muito na nossa lógica para poder entender o sistema lá. E isso tem que ser alguém que estuda muito o sistema. Eu acho que 13 dias me deu luzes do que é, mas eu não sou uma especialista nisso não, tá, gente? Então, eu vou voltar e vou falar um pouquinho do Student Life. Student Life, deixa eu só pedir para apresentar aqui de novo, espera só um minutinho. O Student Life, ele é um setor também muito presente, só que ele é mais presente nos primeiros anos do ingresso, porque ele organiza toda a vida estudantil. Então, o que acontece, né? Desde a moradia, da alimentação, tudo é esse setor que oferece para as pessoas que vão passar esses 2 primeiros anos, ok? Então, eles fazem o gerenciamento, a seleção, quem vai ter moradia, quem vai ter desconto. E uma coisa que eu percebi é a moradia dentro do campus, ok? Então, essa coisa do conceito que a gente tem, moradia só para as minorias, pelo menos era o conceito que eu fui da Unicamp. Lá não, todos têm a possibilidade. Pode ser pago e é sempre mais barato do que você alugar, por exemplo, uma moradia fora da universidade. Então, as pessoas optam, às vezes, por ficar lá por essa questão do custo, tá? Eles também são responsáveis pelos protocolos de vivência estudantil. Tudo tem protocolo, gente, tudo que tem protocolo. Então, por exemplo, a questão do assédio, a questão de drogas e álcool, por exemplo, eu fiquei um dia na moradia lá de Harvard, fiquei um dia lá. Só para vocês terem uma ideia, lá, para cada menor de 21 anos, um maior tem que ser responsável por ele lá. Então, por exemplo, a cada 2, então, por exemplo, eu tenho, eles chamam de tutor, assim. Eu moro, os apartamentos lá cabem até 3 pessoas. E a lógica é, se tem 2 menores de 21 anos, tem que ter um maior. Né? Então, eles fazem toda essa gestão, né? E eles têm muito, como a Samantha colocou, das diferentes nacionalidades, dessa questão da diversidade. Então, só esse é um grande setor lá, enorme, né? E em Harvard a gente é conhecido por aquela estátua, né? Então, onde a gente conhece, né? Vê nos filmes, não sei o quê, aquilo é o college, é onde as pessoas moram e tem as aulas desses 2 primeiros anos, tá? E quem gerencia tudo isso é o Student Life. Me chamou muito a atenção porque eu via muitas pessoas, né, andando, então tem as lavanderias, não sei o quê, e muitos dos alunos estudando naquelas bibliotecas, tudo funciona quase 24 horas, né, e aí eu falava assim, mas quem faz a gestão de tudo isso? É esse setor, faz toda a gestão do que abre, do que fecha, se tem serviço, se não tem serviço. E todos esses protocolos que acontecem. Além do gerenciamento das organizações estudantis. Tem muita organização estudantil. Nas 3 universidades que eu fui, tem de tudo, que envolve tutoria, e os setores cuidam bastante disso, né? Mas eles fazem esse gerenciamento no sentido assim, olha, para ser uma organização estudantil, tem que ter no mínimo o quê? Né? Se tem tutorias, porque tudo vale crédito. Então, eu quero fazer parte, por exemplo, da agremiação em defesa da mulher.
Então, o que vai ser feito? Tem que ter um protocolo, tem que estar descrito, e tantas horas vão convalidar para o currículo daquela pessoa, ou convalida currículo, ou ele pode usar aquilo no currículo profissional dele, que ele fez parte daquela organização estudantil. Então, os alunos têm muito interesse em participar e ter cargos, funções nessas organizações estudantil. Então, o setor de Student Life faz toda essa gestão, quando vale nota ou quando vale certificação, né, que eles vão dar certificado da participação. E uma coisa que eu só conhecia na literatura são os programas pontes, né? Isso eu vi muito na questão do assédio e na questão do aprofundamento acadêmico, tá? O que é isso? Como eles fazem eles são recrutados, né? Nesse recrutamento mais qualitativo, né? Eles têm como se fosse o nosso vestibular, mas é uma nota mais nacional, seria mais o nosso Enem. Então, eu tirei tal nota, né? Desculpe. Eu tirei tal nota e isso me dá possibilidade de concorrer naquela universidade, né? Então, eles têm nota português, inglês, né? Escrita, leitura escrita, matemática, né? Eles têm essa questão da nota de ingresso, mas por esse, que varia de estado para estado também, mas tem uma prova. E também de regras da instituição. Então, tem muitas editoras, né, até editoras que estão aqui no Brasil, que fazem esse tipo de cursos online, lá já era online. Ele não faz a matrícula se ele não fizer esse programa ponte, ou seja um curso online, ou se ele não lê todos, numa questão mais online mesmo, todos os protocolos, se ele não tiver acesso a todos os protocolos, ele não faz a matrícula. Por isso, ele ainda não é aluno da instituição, mas ele está pleiteando uma vaga lá. Então, para ser, ele tem que cumprir todos esses requisitos. Eu tirei uma nota menor em matemática, então eu posso ser direcionado antes do ingresso para fazer um aprofundamento em matemática para o ingresso futuro. Ok? Então, esse é o Student Life. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, eu trouxe para vocês, eu até deixei aqui tá aqui embaixo. Aqui é lá de Michigan, tá? É tão confuso porque eles são um braço do Student Affairs, mas eles têm uma vida separada, tá? Então, o Student Life organiza tudo isso. Então, estão vendo, ó, direitos e responsabilidades, a relação, o programa de violência, os direitos e responsabilidades dos estudantes, dos pós-graduantes, as leis, o serviço médico, vocês vão ver que é isso, tem muito forte isso, de estar na universidade, que oferece serviços médicos, tá? Então, eu deixei aqui, ó, e para cada um desses, por exemplo, esse é a pessoa que é vice-presidente, né, do Student Affairs e Service. Então, o que ele faz? Ele faz a questão do financiamento, do desenvolvimento, ele faz pesquisa, avaliação, tecnologia, então ele trabalha com suporte tecnológico. Então, aqui sempre fica muito detalhado. Eu quis trazer para vocês, só para vocês terem uma ideia do que seria o Student Life, tá? Então, ele é muito forte da questão das moradias, eles usam bastante a questão da moradia, e os serviços centrais normalmente estão ligados ao Student Life e não no Student Affairs, ok? Então, serviços centrais, eu ofereço um serviço, por exemplo, eu vou mostrar aqui, de orientação acadêmica. Isso é do Student Life, porque ele é para todos, independente de que escola ele está. E talvez, se aquela escola quiser mais, ela vai ter uma equipe dentro da escola dela, ok? Aqui é um outro serviço que na época que nós fomos, eles estavam em reformulação, né? Então eu gostei, o que eu mais gostei foi dessa visita, tá? Vou contar para vocês, que é esse centro ficou acadêmica, desculpa, gente. No slide aqui, que ele chama isso aqui, ó, não sei, eu não sou muito boa em inglês, tá? Student Council, e
o que acontecia? Lá eles faziam muito do que a gente lê na literatura, de ensino de estratégias de aprendizagem só. Então tinha ensino de estratégia de leitura, ensino de estratégia de anotação de aula, e era uma casa, né, bem antiga, porque Harvard é antiga, né, bem antiga, e o dia que eu fui lá, eu vi que não tinha muita vida, sabe, não tinha muita gente indo lá, né. Conversei com a pessoa que estava lá e ela falou, olha, nós estamos fazendo uma mudança, nós estamos construindo um prédio, vai ser mais tecnológico, em breve os nossos serviços, porque a gente faz isso, mas a crítica é que a gente não tem nenhuma ligação com a área psicológica. Não adianta ficar aqui ensinando estratégia, porque às vezes o aluno não está bem, e não é a estratégia. Tudo que a gente lê na literatura, eles passaram. E aí, agora eu fui visitar para fazer a apresentação para vocês, e eles já fizeram essa reformulação. Então hoje, né, tanto que está entre parênteses, porque isso é antigo. Para vocês terem uma ideia, esse setor aqui, ele tem cerca de 150 anos, só para vocês terem uma ideia, né? Por isso que ele foi reformulado. A crítica que era feita a ele, porque eles não tinham mais nenhuma ligação com a questão psicológica. E aí eles passaram a oferecer lá o que eles chamam de academical coaching. Então, é ajudar os alunos a aprender mais sobre os seus estilos de aprendizagem, ambiente, mostrar como personalizar o semestre, o planejamento no retorno das férias, né, de quais disciplinas escolher, ou recuperando de uma conclusão. Então, muitas vezes eles trabalhavam já, isso ela apontava, alguém que ficou por um tempo, que tem essa questão, ficou um tempo fora e precisa voltar, e ele direciona para os recursos apropriados para o campus, tá? Eles oferecem, isso era uma coisa, eles antes só faziam isso daqui, ó, só isso aqui é novo, tá? Isso aqui eles só faziam, era isso aqui, oficinas, centrada na construção e no fortalecimento das habilidades para o sucesso. Então, gerenciamento do tempo. Então, assim, eu trouxe muito material, nem tá aqui comigo, tá lá na Unicamp, por isso que eu nem estou disponibilizando para vocês, mas ela me deu uma pasta que tinha todos os textos que ela usava, tudo que ela fazia da intervenção nesses workshops. Eles têm muito dessa questão dos protocolos, né? Então, deixar muito acessível para os alunos. Então, em relação ao que é uma leitura estratégica, o que é melhor fazer anotações, planejamento semestral, estratégia de resolução de problemas e muito mais. Então, esses antes era só o que eles faziam, né? Então, isso eu tenho mais material lá na Unicamp para quem quiser. Isso a gente até fez quando eu voltei, uma mudança na nossa disciplina de autorregulação, né? Até nos atendimentos individuais. E eles também, hoje, isso eu estou falando porque eu li no site, hein? Eles fazem todo, né? Isso era uma mudança que eles já tinham sinalizado para a gente. Que eles tinham que ter essa questão da tutoria centralizada em algum lugar. Porque tinha a tutoria na parte de saúde e bem-estar, tinha tutoria na parte de prevenção de drogas, tinha tutoria de tudo, mas não tinha ninguém que cuidava. Cada setor tinha que cuidar, ninguém sabia o que estava acontecendo dentro dessas atividades de tutoria. Então, o que eles fizeram é colocar tudo dentro desse serviço, né, pelo que eu entendi aqui, que eles fazem toda a administração e o suporte ao tutor, que conectam aos alunos a uma rede que vão apoiar, né, no suporte acadêmico, às vezes quando eles precisam revisar materiais, pontos de dúvidas e estratégias de estudo para os exames. E aqui era que ela falou do prédio que eles estavam construindo, lugares apropriados para os estudos. O que ela disse naquela época, eu vi só fotos aqui, que eles também investiram muito pesado. A gente foi visitar um prédio que tinha recentemente sido construído, que foi todo o serviço de apoio médico e apoio para o ingresso. Um lugar mais bonito que eu já vi, assim, de tecnológico, tudo sem imaginar. Então, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. E a outra questão é alunos também, que são alunos da própria instituição, que oferecem suporte para alunos que falam inglês como a segunda língua. Eles tinham muita preocupação com isso.
de ter esse apoio para entender a cultura dos Estados Unidos e principalmente para as apresentações orais, né, essa questão da fluência do inglês. E isso era mais voltado para a pós-graduação. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, era uma organização estudantil e que ela já tinha sinalizado que iria para o serviço. Então essa e eu deixei aqui o endereço, porque tem muito material, é aqui, ó. Então, às vezes, eles disponibilizam, e só para vocês entenderem, olha, eles já separam no próprio site. Quando é para o college, isso aqui, ó, é o refeitório do dormitório, para vocês terem uma ideia do college, né, numa parte para baixo, porque lá em Boston faz muito frio, né, então eles têm uma questão mais da neve mesmo, fica embaixo, é um lugar maravilhoso esse lugar, eu fiquei encantada com esse lugar aqui. E aqui é o prédio mais da pós-graduação, né? Então, eles têm essa separação. Eu quero para os cursos mais de graduação ou da pós-graduação, que a gente não faz muito essa diferenciação aqui. Acho que veio alguma pergunta, eu vi um sininho aí tocando. Não, Dri, eu coloquei o link aí do Boreal. Então tá bom. E agora é um outro serviço que tem em todas as instituições e é muito forte, que é o Career Service. O que acontece, né? Todas as instituições oferecem, porque é um investimento, né? Uma área de serviço de carreira. O que faz, em geral? Eu peguei em linhas gerais aqui, tá? Exploração e planejamento de carreira. Então, eles têm que escolher muito. Eu vou para tal major eu vou para tal... Como que eu faço isso, né? Então, a pessoa tanto online como presencial. Eles têm muito essa questão dos testes online e você só vai para uma consulta presencial para discutir a questão a questão dos meus resultados. O aconselhamento de carreira, então, todos os níveis podem, feiras e eventos de carreiras, planejamento para pós-graduação. Então, a decisão é muito forte lá. Continua ou paro? Vale a pena investir em continuar ou não? Então, isso é muito forte, né? Uma formação de currículos e cartas de apresentação. Então, como a Samantha disse, tudo é por carta de apresentação, né? Avaliação de habilidades e de interesses, recursos para procura de emprego, estágio e assistência na busca de locais, e também eles têm muito essa questão de conexão com pessoas, né? Como que eu me conecto a alguém que pode me levar a tal pessoa para conseguir tal posição? Então, essa assistência na busca de locais e também de quem eu posso conectar. Isso daqui é uma das coisas que eu trouxe, que é o serviço de carreira da Escola de Educação da Universidade de Michigan. Então, só para vocês verem os workshops e o programa que eles oferecem lá, né? Então, eles têm, estão vendo? Um treinamento para tal certificação. O que vem depois, o aconselhamento dos ex-alunos, professores, entendendo. Então, eles têm, entendendo a certificação para professores do estado de Michigan, né? E aí eles têm como procurar emprego, como achar o emprego perfeito, como fazer entrevistas, né? Eles fazem muitas feiras, por exemplo, K12 seria nosso ensino fundamental 2, né? Então, feiras, aqui na Unicamp a gente tem a Feira Talento, que traz as empresas para fazer o recrutamento, o que eu percebi lá também. E também a questão dos portfólios dos professores, né? Como fazer. Então, estão vendo que aqui é bem específico para professores, porque isso aqui é uma atividade o serviço de carreira da Escola de Educação da Universidade de Michigan. Apesar deles terem um serviço central. O serviço central faz para qualquer um. E quem oferece isso, oferece com o olhar do próprio local que eles chamam do endowment, ok? Então, eu adorei. Essa é uma área que eu sou apaixonada, a área de carreira. Pena que eu não pude visitar todos, né? Mas em Michigan eu fiquei um dia, praticamente, tanto no Central como na Escola de Educação. E aqui, eu não fui visitar, mas eu uso um monte, né? Esse é um
próximo objetivo, eu uso muito uma publicação da Universidade de Stanford, ok? Da área deles também de carreira. Eles têm o que a gente chama de handbook, né? O que acontece? Eles têm muitos materiais online, muitos materiais online. Eles têm muitos a questão de ajudar o aluno a procurar emprego, a ser empregável. E a gente usa esse material aqui, quem quiser, eu não achei no site atual, tá? Mas eu fiz o download. E para os nossos alunos, quando eu vou fazer orientação de carreira lá na Unicamp, é muito legal, né? O meu sonho é conseguir fazer isso para a nossa realidade. Eu estou assediando eu falo assediando, mas eu estou juntando alguns profissionais para a gente conseguir fazer um material nacional disso, né? Então, eles falam, né, sobre uma orientação. Então, como que eu vou procurar a preparação para a procura de trabalho, como que eu faço propriamente a procura, como que eu vou fazendo as estratégias. E eles têm exemplos bárbaros. Então, eles têm tipo de currículo. Então, os nossos alunos, quando vão fazer uma application, né, como eles vão se aplicar, vão se inscrever para intercâmbio ou mesmo pleitear uma bolsa, aqui é um ótimo lugar, porque eles têm por área e tem mais central. Então é muito legal essa publicação, a gente usa bastante na própria Unicamp já, mas eu não fui visitar este serviço, ok? E aí tem os serviços por área. Então eu vou falar alguns, mas tem outros tantos que eu poderia contar para vocês, porque tem serviço para tudo lá, né? Para vocês terem uma ideia, eles têm, por exemplo, no serviço psiquiátrico, uma enfermeira que é responsável, se alguém faz alguma denúncia de alguém que não está bem, ela tem que achar aquele aluno que não está bem, esse é o protocolo, entrevistar e, se necessário, acionar a família. Isso no MIT. Então, assim, tem serviços de todas as áreas, né? Então, eu quis trazer mais do que eu fui visitar, mas aí a Samantha pode falar de outros serviços que ela pode ter contato lá. Então, o serviço de apoio psicológico lá chama CAPS, né? Parece o nosso aqui, mas eles fazem essa questão mais do aconselhamento ou individual, ou em grupo, ou de casal, né? Eles fazem workshops, eles fazem apresentações, eles fazem essa intervenção em urgências e crises, né? Eles fazem uma avaliação psiquiátrica e monitoramento de terapia e também de medicação, assistência, e eles fazem as consultas, tá? Quem pode, né? Quem está matriculado, e tanto na pós-graduação como na graduação. Esse não é um serviço extensivo para quem foi ex-aluno, tá? Então, às vezes tem essa diferença, tá? Então, não tem limite, né, de orientação, qualquer um pode. E quais são as 5 razões que os alunos levam os alunos a visitar esse serviço? Ansiedade, depressão, questões acadêmicas, né? Questões de relacionamento, de autoestima. Então, por isso que a gente nos chama a atenção, né? É a mesma... Aqui bate exatamente do que a gente fez uma pesquisa aqui no serviço da Unicamp, bate exatamente. As questões acadêmicas, muitas vezes, são procuradas no serviço de apoio psicológico. E muitas vezes, quem atende lá não entende da própria organização acadêmica, da permanência. Então, por isso que aqui na Unicamp a gente está tentando fazer essa aproximação muito forte, tá? E aqui é como fazer aconselhamento. Então, deixei aqui para quem quiser, eu sei que tem alguns psicólogos, quem quiser mais, tá? E a questão do embedment. Então, do embedment, o que eles perceberam? Porque a gente conversou com o pró-reitor lá, seria o Dean, né? Não era o reitor, é o pró-reitor, ele chama... Eu entendi que é Dean, mas eu não sei o nome exatamente. E ele falava assim, eu não aguentava mais, porque eu contratava psicólogo e toda vez falavam que precisava mais psicólogo. E o que a saída foi? Criar também um serviço embedment para entender a realidade daquele local.
quais eram as questões de ansiedade. E muitas vezes eles chegavam à conclusão, tinha um professor que estava dando uma prova lá, que estava acabando com a sala toda. Então, esse psicólogo ouvia as queixas, ele não pode, pela questão do sigilo, falar quais são os alunos, mas ele pode chegar no gestor da escola e falar, olha, tal a situação precisa ser resolvida. Como que pode? Como pode ser feito? Então, ele faz muito essa ponte do local e não só no central, tá? O que eles falam é que, e tem a questão muito das questões de violência. Então, por exemplo, se você ouve alguém que está pensando em se suicidar, se você não faz nada, você também pode ser responsabilizado. Então, a questão dos protocolos lá também é muito forte, né, principalmente. E lá em Michigan, eles têm o maior centro de pesquisa sobre depressão, que chama o Depression Center, que nós fomos visitar, assim, uma coisa gigantesca, que foi feito por doações, e eles têm muitos prêmios, né, então eles têm muito essa questão de como fazer isso nas equipes de ajuda, né, foi muito legal visitar esse espaço. E as próprias organizações estudantis. Então, assim, eu trouxe exemplos, né, então, por exemplo, tem uma organização aqui, até tirei uma foto de um dos materiais que eu achei aqui em casa, que era um coach de bem-estar, a gente estava procurando, né, então, eles falavam, olha, trabalha com ex-alunos, né, são nas 8 dimensões do bem-estar, aprenda sobre resiliência, estratégias de coping, né, habilidades de coping, né, é totalmente gratuito, e isso daqui, ó, é oferecido pelo Student Life. Então, o que acontece? Essa área supervisiona e vai dar créditos para os alunos que organizarem, não são eles os profissionais que organizam, são os alunos que fazem isso, que organizam. E só que essa área supervisiona. Então, essa é uma atividade que é acreditada para os alunos que forem oferecer, porém serem os tutores, ok? Então, eles têm um papel fundamental para o serviço. Porque eles falam que tem uma capilaridade. Eles não conseguem na ponta, mas os próprios alunos conseguem pegar os alunos na ponta, né? E tem programas de tutoria de todas as temáticas possíveis. Uma crítica que eu ouvi nas 3 universidades, eu conversei com ele era um peruano, e ele falava assim, nós latinos, por falta de recurso, a gente é muito mais integrado. Aqui não, cada um vive no seu quadrado. Então, eu estou tentando dar essa visão aqui, né, de ter uma rede mais integrada. Ele estava lá em Harvard, porque lá em Harvard nada conversa com nada. O serviço psicológico não conversava com o serviço acadêmico, que não conversava com o Student Life, era uma confusão. Então, o aluno ficava pingando de lugar para lugar. Então, eles não possuem uma rede integrada, mas conta para o currículo do aluno como créditos e para os próprios processos seletivos. Os alunos gostam de fazer parte dessas organizações. Então, tem desde organização, por exemplo, temática que eles falam, na Unicamp também tem muito isso, fazer protótipos, né? Então, na área de engenharia, de robótica, até dessas questões mais psicológicas, de aconselhamento, tinha a organização estudantil das sextas-feiras, porque eles perceberam que as sextas-feiras tinham o maior número de crises lá, e eles percebiam porque muitas vezes sexta-feira era muito uso de álcool, né, e então eles começaram a trazer os alunos para fazer outros tipos de atividade que não envolviam álcool e outros tipos de substâncias, tá? E os serviços contam isso como uma forma de assistência, né? É muito interessante que eles falam, nós estamos ajudando a formar os nossos alunos e oferecendo o nosso serviço via os alunos, porque nós somos responsáveis por isso. Então, se algum aluno, por exemplo, percebe alguém em risco, ele sempre tem alguém da própria instituição que ele vai acionar, porque ele é o supervisor dessa organização estudantil. E aqui, só para finalizar, né, vou finalizando, e aí depois a gente abre para conversar,
os serviços médicos. Então, aqui é o serviço médico do MIT. Para muitas pessoas, estar na universidade é uma forma de ascender, de ter acesso aos programas médicos, que tem um custo muito alto nos Estados Unidos, de uma maneira mais barata e algumas vezes gratuitas, né? Então, me mantém. Então, essa colega que nos atendeu lá no MIT falou, olha, eu trabalho só 10 horas, mas eu mantenho o meu vínculo aqui para poder usufruir dos serviços médicos e ter como se fosse um convênio de saúde, né? E eles têm um convênio tanto para os alunos, ex-alunos, muitas vezes. Eu até trouxe aqui para vocês, olha, isso daqui é da questão que eu quis mostrar mais dos programas que a gente falaria aqui, mais de saúde da família, né, de programas mas que envolve tanto a questão do corpo, suporte familiar, a mente, e também a questão de como falar. É muito, muito engraçado que temáticas acadêmicas entravam aqui nesse serviço. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eles têm diferentes formas. Então, eu posso ser um novo estudante, aí eu vou ter uma tabela que eu vou pagar. Eu posso ser um estudante de pós-graduação. Eu posso ser um empregado do campus, então alguém que são contratado por horas. Eu posso ser um novo empregado, eu posso ser um aposentado. Os pais, porque muitas vezes tem algumas coisas que são oferecidas para os pais, para os alunos de graduação, né, das questões dos empregados das associações, alunos internacionais e afiliados. Então, afiliados eu mantenho algum contato com a universidade. Eu sou um pós-doc e eu estou afiliada à universidade. Então, tem uma temática que a gente explorou bastante lá no Centro de Depressão de Michigan, que para a Unicamp a gente já está trabalhando bastante, que é a questão do sono, né? Porque eles apontam muito que programas educacionais de como poder ajudar as pessoas a perceberem que elas não estão dormindo bem podem ter um impacto no desempenho. Então, a gente está começando a trabalhar nessa questão do sono, porque é uma queixa muito grande e recorrente que a gente recebe. Então, para fechar, assim, lições aprendidas, né? Investir em tutoria, né? Da nossa maneira, de uma maneira mais integrada e não por temática, né? Então, serviços mais integrados entre as diferentes áreas de apoio, né? Então, eu sou uma pessoa que sou, assim, quero cada vez mais, não consegui ainda, mas a gente tem que implementar mais programas de tutoria para a gente ter uma capilaridade. Não adianta, senão a gente vai ter que ter não sei quantas mil psicólogas, não sei quantas mil pedagogas, né? A gente tem que usar para chegar na capilaridade os nossos próprios alunos, para ter um serviço central, para organizar, mas não dá para a gente ficar no atendimento individual somente. O atendimento individual é necessário, sim, mas a tutoria pode alavancar e ajudar muito mais pessoas. A gente precisa muito de materiais de suporte online, então a pandemia veio para mostrar isso, né? Não adianta só a gente ficar no presencial, ficar catando aluno, né? Mas a gente precisa ter materiais que podem ser lidos a qualquer momento por qualquer pessoa. As oficinas e os cursos devem estar valendo créditos, porque isso é a moeda que nós temos na universidade, né? E depois de ver tudo que se paga lá, eu já era muito indefesa, agora eu sou cada vez mais a luta pela universidade pública e gratuita para todos, porque por mais que eles falam da inclusão das minorias, o esforço que eu vi lá é muito alto. E quando a gente fala que nós temos uma universidade 100% gratuita e para todos, universal, os olhos, eles não conseguem entender como isso é feito. Então, eu vim convicta em defender cada vez mais, mesmo que isso nos custe muito neste atual momento. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha. E aí, abro para a gente conversar, bater papo, o que vocês quiserem aí. Deixa eu só interromper aqui, gente. Oi, Dri, acho que primeiro agradecer aí a sua disponibilidade pela apresentação e por compartilhar aí, organizar as ideias e já ir fazendo alguns paralelos assim com o Brasil, né, para a gente pensar. Eu acho que
uma coisa que ficou muito clara é que não adianta a gente só pensar nos serviços ou nas ações, nas estratégias, se a gente não tem um pouco a dimensão da cultura e da história das instituições e dos países, etc. Porque não é tão simples de você fazer uma transposição. O serviço tem algumas características, porque os Estados Unidos têm algumas características que não fazem muito sentido para a gente, algumas discussões, né? Quando você citou a questão da carreira, por exemplo, dos serviços de carreira, acho que é uma coisa que a gente ainda precisa discutir muito no Brasil, por exemplo, que é a nossa concepção de sucesso acadêmico, né? Isso é muito mais forte nos Estados Unidos, na Europa. A ideia de sucesso acadêmico, ela está ligada até quando o estudante já tiver um emprego naquela área que ele se formou. Então, assim, o sucesso acadêmico vai para além de depois ele ter concluído. A gente talvez ainda está num processo de fazer com que depois dele ter acessado, agora a gente está pensando nele concluir, e se tudo der certo, a gente chega nesse outro momento de pensar na empregabilidade, etc. e tal. Acho que, mas isso faz muito sentido nos Estados Unidos, que tem uma relação de mercado muito forte desde o primeiro momento. Então, você escolhe um curso também pela empregabilidade dele, etc. A gente talvez vê isso em algumas instituições particulares aqui no Brasil. Então, acho que essa dimensão cultural e histórica, ela é essencial para a gente poder entender um pouco essas relações. Eu vou deixar uma primeira pergunta, mas ela vai um pouco para além disso. Tá. Um dos últimos textos do Tinto, eu vou ficar mais na área do serviço, e não tanto das questões que ele traz da aprendizagem, como um preditivo, etc. e tal. Mas ele, nos Estados Unidos, há uma profissionalização, né, desses profissionais, através principalmente das associações. E aí você tem talvez duas principais associações nacionais que fazem com que esses profissionais, independente da área, vão fazer um curso, algo como uma especialização aqui durante um tempo para trabalhar nisso. E o Tinto, ele chama a atenção de que isso, que parece muito bom e é uma solução, ao mesmo tempo isso tem virado um mercado muito grande nos Estados Unidos. Eu não sei se você teve contato com isso, mas era um pouco nessa linha, porque muitas instituições estão contratando serviços, elas não desenvolvem o próprio serviço, elas contratam um serviço de fora para prestar um serviço dentro. E acho que o que eu queria saber é o que você acha um pouco disso. A gente ainda não tem essa lógica aqui no Brasil, mas acho que em alguns encontros aqui do grupo de estudos a gente citou uma possibilidade de pensar uma associação ou qualquer coisa parecida. Eu, particularmente, eu não sou tão alegre com essa situação, porque eu vejo muito corporativismo, pelo menos no Brasil, assim, e o corporativismo, ele pode ser bom, mas ele normalmente faz com que as pessoas não pensem fora da caixinha. Me parece que o mundo está cada vez mais querendo pensar fora da caixinha, mas aí eu queria saber a sua opinião, se você teve contato com alguma dessas associações, ou seja por meio dos profissionais que você conversou. Era um pouco isso, já deixar uma pergunta, e se alguém quiser emendar alguma, fica à vontade. Vou respondendo, e aí se alguém quiser. Então, eu tive contato com essas associações, depois que eu voltei, lá mesmo eu não tive, mas eles me deram, né, e, por exemplo, dá para você tirar uma certificação mesmo daqui lá, né, tem programas online. Quando ele fala da questão de mercadológica, o que eu entendo eu vi muito isso na questão acadêmica e na questão da psicológica. Eles têm, quando eles fazem esses trackings, né, então quando eu abro o ingresso, os alunos respondem um monte de questionário e eu já identifico, então as empresas oferecem esse tipo de serviço. E por essa avaliação preliminar, você tem que olhar academicamente para este aluno, então, são os programas pontos, ou oferecer um serviço diferente para esse aluno, e ele já oferece o curso que ele tem que fazer. Então, eu estou vendo o símbolo da editora aqui, não é Thompson, tem a Thompson, mas tem uma editora muito famosa aqui, editora de livros aqui no Brasil. Lá eles vendem muito esses cursos, é uma área mercadológica mesmo. E isso na questão psicológica também. Então, eu já tenho alguém que eu percebo que tem questões mais de ansiedade, de depressão, eu já vou oferecer um serviço de aconselhamento psicológico online para aquele aluno, para ele não desenvolver ou piorar mais ao longo do curso. Então, o que eu percebo lá, as associações mais
para você ter uma forma de certificado também. Então, eu sou certificado por essa associação, eu estou certificada que eu posso fazer isso, e também para ir fazendo o nicho desse mercado mesmo, de como fazer, de como ingressar nas instituições. Eu eu acho que a gente precisa construir a nossa profissão. Né? Hoje, o que eu sou uma orientadora educacional, mas o que é orientadora educacional no nosso país era uma coisa na década de 80, é outra hoje. E eu sou orientadora educacional que eu, Adriane, quis ser, né? Porque eu não tive nenhuma formação específica para isso. Então, como a gente tem uma área específica crescendo no Brasil, eu acho que uma associação pode sim regulamentar o que cabe a nós. Porque se a gente não fala o que cabe, tudo cabe. Eu atendo desde, o Carlos sabe no meu dia a dia, de ideação suicida nos atendimentos, alguém que pede ajuda para fazer escolha de currículo. Mas eu sou orientadora educacional, eu entendo um pouco, trabalho com o serviço, e a Unicamp tem um serviço, e muitas vezes isso fica pingando de um lado para o outro. Então eu acho que a gente precisa, enquanto associação, se for ser, o que cabe um serviço de suporte, como que isso pode estar organizado, para ficar tão claro para as instituições como para os próprios profissionais. Essa é uma visão muito pessoal. Eu sou uma pessoa mais, que nem a Michelle é que nem eu, a fã, que a gente precisa ter uma associação para que as pessoas entendam o que realmente é um serviço de apoio. E não é qualquer questão eu levo para lá para ser resolvida. Né? Então, e também para a gente cada vez mais entender o que a gente pode oferecer. Mas eu acho que temos um caminho. Acho que ter um grupo do WhatsApp já foi importantíssimo para nos conectar. Vamos ver como que a gente decorre disso. Mais alguma pergunta? Eu não vi o chat ainda. No chat eu coloquei o link da sua tese. Ah, tá, obrigada. Para quem tiver interesse, acho que vale super a pena, assim, para conhecer. É mais específico da Unicamp, mas acho que é uma forma, digamos, de apoio pedagógico que eu acho que dá para explorar muito bem nas instituições com as suas características, talvez não exatamente do mesmo jeito, etc., mas acho que dá para pensar. A Cíntia queria fazer uma pergunta, ou talvez falar da experiência. Isso, vai lá, Cíntia. Isso. Primeiro dizer assim, eu sou irmã da Samantha, tá? E ela pediu desculpa que ela tinha um compromisso, ela achou que não era tanto tempo, e aí ela disse que se vocês tiverem interesse, ela tem disponibilidade para conversar mais, né, sobre o ponto de vista da estudante e tal. Então, eu também sou psicóloga, eu trabalho na FURG, e eu trabalho na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né? Então, algumas coisas que a Adriane falou me chamaram muita atenção, porque hoje eu faço doutorado nessa área, né, como eu falei no início para vocês, e a minha pesquisa é exatamente assim, como que as equipes lidam com as situações, né, principalmente de emergência e urgência, né, com os estudantes, que é um pouco do que a Adriane falou, né, não é só direcionado, primeiro não é só direcionado para psicólogos, é quem está ali, quem está disponível, quem faz o acolhimento, que atende esse estudante, né, e muitas vezes em situações que o profissional não sabe como lidar, não tem experiência, não tem conhecimento técnico, né, então, e quando eu entrei, eu já tinha quase 20 anos de experiência, né, como psicóloga escolar, só que eu tinha trabalhado só em escola, eu nunca tinha trabalhado numa universidade. E eu me deparei com uma realidade completamente diferente do que era dentro da escola, como vocês também devem ter, se tiver uma passagem pela escola, né, ao chegar na universidade, a gente meio que se assusta, assim, porque é um universo totalmente diferente que a gente tem que começar a estudar de novo, a pesquisar, a ver da onde que a gente vai falar, né, de que lugar é esse, uma das coisas que me chamou a atenção, e por isso que eu fui procurar, né, uma das questões que a Adriane falou que eu acho muito importante, e que às vezes a gente não dá essa importância, é a questão realmente dos protocolos de atendimento. Eu acho que essa é uma saída
bastante viável para o nosso trabalho, que a gente precisa ter minimamente algumas coisas assim combinadas. Ó, se acontecer tal coisa, é assim que a gente vai proceder. Porque muitas vezes nós, como profissionais, acabamos tendo que tomar iniciativas, fazer... tipo, por exemplo, eu já tive que fazer uma internação psiquiátrica e eu assinar como responsável porque a família estava em outro estado. Né? E eu não tinha respaldo nenhum da minha instituição para fazer isso. Não existia protocolo, não existia normativa, não existia nada que me amparasse legalmente para mim estar fazendo isso. A única coisa que existia é o meu código de ética que dizia que se a pessoa estava em risco de morte, eu poderia tomar essa ação. Né? Mas eu percebo assim que a gente necessita mais desse amparo legal, desse amparo institucional, né? E de entender melhor como é que funciona, né, esses serviços, porque na maioria das instituições que eu conheço, né? Talvez ano que vem eu conheça mais, porque eu vou fazer uma pesquisa online sobre isso, de como é o funcionamento, né, das universidades federais, mas a maioria que eu conheço, eles não trabalham com esses serviços tão separados, a gente trabalha junto, com pedagogo, com psicólogo, com assistente social, com intérprete de Libras, é todo mundo na mesma equipe, é todo mundo atuando junto, é conversando, então existe uma diferença, né, em relação a esses serviços que a gente vê fora tão separados, né, e existe dificuldades e facilidades em função desse trabalho mais coeso, né, mais junto, assim, como equipe, às vezes multiprofissional, às vezes interdisciplinar, dependendo da equipe, dependendo, né, da abertura que existe na instituição. Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, assim. Tá bom. O que eu posso compreender, assim, te dar uma luz já, Cíntia, que foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente voltou dessa visita, foi criar um guia de bem-estar na universidade. Se vocês quiserem, depois eu até passo o link, ponho lá no WhatsApp, porque o que a gente percebe na Unicamp é assim, a Unicamp tem muitos serviços, só que ninguém acionava o serviço no tempo correto. Então, por exemplo, a internação psiquiátrica não é a orientadora educacional que tem que fazer a internação psiquiátrica, mas às vezes o professor estava com o aluno na sala dele, porque eu vi a Adriane numa congregação, ou lá na CCG, que é a Câmara Central de Graduação, eu ligo, às vezes eles têm meu celular, eles ligavam no meu celular. Não, tem que ligar no serviço de apoio psicológico psiquiátrico. A gente tem uma emergência 24 horas na Unicamp. Então a gente voltou, eu e a psiquiatra responsável pelo serviço, dizendo o que é questão acadêmica, o que é urgência, o que é... Então, a gente construiu... Isso foi uma questão, foi o que ela falou, graças à equipe de orientação educacional, que aí a gente tem esse olhar de como falar, de como comunicar, né? A gente fez esse guia que a gente conheceu lá no MIT, a gente fez uma adaptação com a autorização deles, já adaptando para a realidade da Unicamp. Isso já está online, a gente fez uma versão impressa, mas é uma versão online, posso mandar para vocês também. E já, eu só não estou com ele aqui, mas eu me comprometo a mandar para o Carlos, porque eu liguei o meu computador depois de 7 meses essa semana. Então, eu já mando para vocês, mas está no site, no próprio site do SAI, quem quiser já pesquisar, no site do SAI está o Guia do Bem-Estar. A gente chama Guia de Bem-Estar, porque a gente não quis falar só da questão, a gente quis como estar bem na universidade, que envolve todas as áreas, que essa foi uma concepção importante, de não só de falar do sofrimento psíquico. Ok? Mas fica aí para vocês. Foi a primeira coisa, depois para pensar na tutoria. Eu acho que a gente precisava disso para depois pensar na tutoria. Mais alguém? Alguém tem alguma questão? Podemos, estamos no nosso tempo também, né, Carlos? Acho que sim, a Adri também precisa aí de uma folga, porque ela talvez não vai nem conseguir comer direito e assumir as atividades maternas novamente. No máximo uma passada no banheiro, no máximo uma passada. Olha lá, a Lilian já achou. Guias de boas práticas, gente, boas práticas. A gente tirou o bem-estar porque ficou muito Fátima Bernardes, eu lembrei disso. Tinha até esquecido. Ficou boas práticas de bem-estar. Obrigada. Eu acho que é isso. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. A gente ainda vai ter mais uma próxima atividade na semana que vem, muito parecida com essa da Adriane hoje, mas tendo como referência os serviços na Europa, né?
Legal. A atividade é na próxima quinta-feira, quase no mesmo horário, às 3h, então acho que fiquem à vontade, se já tiverem questões, talvez, para vir trazer. Eu acho que vai ter essa dimensão um pouco cultural, de pensar desde o acesso do estudante até a saída dele, todas essas questões mudam um pouco, né? Então fica todo mundo convidado, a gente tem interagido bastante pelo grupo de WhatsApp, eu acho que ele tem funcionado, tem uma série de atividades acontecendo, e na medida do possível a gente está todo mundo tentando participar. A Cíntia perguntou alguma coisa que eu não consegui ler inteiro aqui. O que não está tem alguma coisa que não está no grupo? O da atividade da semana que vem. Eu acho Isso. que não, a Michelle ainda não enviou. A gente combinou de enviar depois, para não ficar confusão, com excesso de atividades, etc. A gente envia tanto o link de hoje, para todo mundo, quanto o link da próxima atividade. E quem tiver questão, a Adri está no grupo também, Sim. Então, se ficou alguma coisa, acho que a Adri pode responder. Assim. Posso, e às vezes eu tô super online no WhatsApp, porque nas minhas madrugadas da mamada, às vezes eu dou uma olhadinha, então fiquei à vontade. Eu acho que era isso, né, Cíntia, que você se referiu do link. Isso, acho que sim. Sim. Então tá bom. Então, Adri, mais uma vez, obrigado aí pra gente Imagina. antecipar o seu retorno em uma semana. Não, foi bom, foi um ótimo aquecimento. E eu acho que é isso, gente. A gente vai se encontrando aí no grupo e nas próximas atividades. Valeu todo mundo aí. Obrigada, gente. Bom final de tarde para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.